Pessoal do sétimo ano, vamos continuar aqui a nossa aula sobre máquinas simples. Como nós vimos na última aula, todas as máquinas mecânicas são adaptações ou combinações de dispositivos chamados máquinas simples. Então, o objeto de estudo dessa aula é estudar quais são os tipos de máquinas simples que nós temos. Existem três tipos: alavancas, rodanas e planos inclinados, que nós iremos estudar cada um detalhadamente. As alavancas, por exemplo, nós utilizamos elas bastante no nosso cotidiano para, por exemplo, para desenroscar uma roda de caminhão ou mover um objeto muito pesado. Nós utilizamos as alavancas, certo? Então o conceito dela é o seguinte: é uma barra, uma haste de madeira ou outro material resistente que pode se mover sobre um ponto fixo, também conhecido como ponto de apoio. Ok? Então vocês observam essa imagem. Nós temos uma rocha essa rocha ela tem uma força resistente. Essa força resistente é uma força que tenta se opor ao movimento. Próximo a ela aí, depois desse ponto de resistência, nós temos o ponto fixo, certo? Temos o ponto fixo e temos também a força potente ou força motriz que será aplicada a fim de tentar mover essa rocha, ou seja, vencer a resistência dessa rocha. Então nós temos três elementos aí que vocês têm que prestar atenção, que é a força potente, o ponto fixo e a força resistente. Então, pessoal, os tipos de alavancas. Nós vamos estudar aqui, neste momento, os tipos de alavancas mais comuns, que é a interfixa, a interresistente e a interpotente. Como que a gente classifica cada uma? Observe bem. Agora há pouco eu falei para vocês lembrarem daqueles três nomes: força potente, força resistente e força fixa, né? Ponto fixo, perdão, ou ponto de apoio. Então, vejamos, quando o ponto de apoio ele se encontra entre a força resistente e a força potente, em qualquer local, mas ele está entre elas, nós dizemos que esse tipo de alavanca é interfixa. Já a alavanca do tipo interresistente, quem se encontra no centro aqui, entre a potência, a força-potência e o ponto de apoio, é exatamente o que? A força resistente, certo? Então é interresistente, quando a resistência está no meio. Já no outro tipo de alavanca, a força potente, ela que estará ali entre o ponto de apoio e a força de resistência. Então vocês observem bem isso. Então a força potente está no meio. Então eu chamo de interpotente. Aqui estão alguns exemplos de aplicação na prática. As interfixas a gente pode considerar um martelo, né, que tem aqui o ponto fixo no centro, no meio, entre a força resistente e a força potente. O alicate da mesma forma. Aqui no carrinho nós temos exemplo de força, carrinho de mão, nós temos exemplo de força interresistente, certo? Porque a força resistente é que resiste o movimento, está no meio, ok? Então ela está tentando interferir no movimento. Aqui nós temos esse abridor de lata também, que é um exemplo de alavanca interresistente, certo? Esse tanto carrinho de mão quanto o abridor de lata é um exemplo de alavanca interresistente. Aqui é interpotente, nós temos essa pinça, né, onde você aplica a força potente no meio, entre o ponto fixo e a força resistente, ela está onde? Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre as rodanas ou polias, né, que também são máquinas simples. Esses tipos de máquinas, eles estão bastante presentes no nosso dia a dia, como as bicicletas, né, os motores e várias ferramentas elétricas que dependem delas para poder funcionar. O conceito de rodanas é que elas são rodas que giram em torno de um eixo e tem um canal por onde passa uma corda ou dentes, onde se encaixam correntes. Existe basicamente dois tipos de rodanas: a rodana do tipo fixa e a rodana do tipo móvel. Na rodana do tipo fixa, você pode observar nessa imagem que você tem uma rodana fixa no teto, por onde passa uma corda ali no canal central dela, por onde desliza, né, essa corda. O que acontece, pessoal?
qual é a função, qual a utilidade desse tipo de rodana? Esse tipo de rodana, ele serve para você mudar a direção da força aplicada. No entanto, a força não vai ser reduzida, a força vai ser a mesma. Só muda a direção e o sentido da força aplicada, como foi mencionado. Porque se você fosse erguer essa caixa sem a utilização dessa máquina simples, você teria que erguer na vertical de, de baixo para cima. Já com a utilização da rodana, você vai aplicar a força de cima para baixo e na diagonal. Me, Aí eu pergunto para vocês, é mais conveniente ele erguer essa caixa de cima para baixo ou de baixo para cima? Com certeza, né? De cima para baixo, facilita o trabalho nessa ocasião. Na rodana móvel, nós encontramos um tipo de rodana que essa sim, né, reduz a força potente que você vai aplicar pela metade. Então ela facilita o seu trabalho. No entanto, você vai gastar um tempo maior para poder erguer o objeto. Ou seja, nessa parte ela não é tão eficiente. Vejamos aqui, pessoal, um tipo de rodana, né, a rodana com eixo, que está presente, por exemplo, na bicicleta, que nós temos aquele sistema de coroa, né, e catraca, por onde passa ali uma corrente que vai ligar as duas, e é muito usual no nosso dia a dia. Nós temos essas engrenagens aqui, pessoal, com dentes, na segunda ilustração, que encontramos ela basicamente nos motores de moto. Nós vamos encontrar esses tipos de engrenagem que também, né, auxiliam no processo aí no trabalho, né, na movimentação de determinados equipamentos, no funcionamento de determinados equipamentos. Aqui nós temos outras imagens, né, da aplicação no cotidiano dessas polias. Aqui o sarilho, né, que utilizamos muito para poder pegar água no poço, principalmente na zona rural. Temos na academia para poder erguer pesos, né, que você observa aqui nessa imagem, que as rodanas também estão presentes aí, e no acelerador da moto. Nós temos também um tipo de máquina simples, de rodana. Outro tipo de máquina que nós iremos falar é a respeito do plano inclinado. O plano inclinado, ele nada mais é do que uma rampa ou qualquer plano que forme um ângulo com uma superfície horizontal. Que é bastante utilizado, né, esse tipo de máquina. Ele é utilizado principalmente no abastecimento de cargas, como podemos ver nessa primeira imagem, a qual o rapaz ele está conduzindo um carrinho de mão com um determinado objeto que ele irá colocar dentro do caminhão. Com a utilização dessa rampa, o processo se facilita. Por quê? Porque a força que ele vai utilizar vai ser menor, aí, uma vez que ele está empurrando o carrinho na diagonal. Se fosse para ele erguer esse carrinho na vertical, o trabalho seria muito maior. Então, com o auxílio do plano inclinado, seu trabalho é facilitado, ok? Então, o que acontece? Temos que analisar também que essa rampa, quanto menor é sua inclinação, menos força você irá utilizar. No entanto, quando a inclinação é muito elevada, você vai gastar mais força, né, para poder locomover determinado objeto por essa rampa, por esse plano inclinado, ok? Nós temos também a utilização desses tipos de rampa na questão da acessibilidade. Temos aí um decreto de lei, né, que estabelece que rampas elas devem ser utilizadas principalmente nos órgãos públicos, né, para poder facilitar o acesso de pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência. Então tá aí a utilização desse plano inclinado no nosso dia a dia também. Outro tipo de plano inclinado é a cunha que é utilizada para poder perfurar madeira, né, ou outros objetos. Vamos observar que o funcionamento dessas cunhas, como é o caso do machado, a força ela é aplicada de cima para baixo e ela é distribuída na lateral, permitindo que o trabalho seja desenvolvido. O parafuso também é um tipo de plano inclinado, só que é um plano inclinado do tipo rosqueado.
Então a rosca desse parafuso ela funciona como se fosse uma rampa, né? Como você pode observar bem nessa imagem. Então o plano inclinado ele está inserido aí no nosso dia a dia. Então pessoal, a nossa aula termina aqui, né? Fiquem atentos ao conteúdo, façam as atividades e na próxima semana estarei disponibilizando novos conteúdos e novos vídeos para vocês. Tchau, obrigado.